Com os melhores cumprimentos, hoje o meu dia de independência é com um homem que também faz parte da nossa história, tem as suas impressões digitais na antiga emissora oficial de Angola, hoje Rádio Nacional de Angola. É médico de profissão, mas começou a sua carreira, a sua serventia pública como jornalista. O meu dia de independência hoje com o Dr. Pedro de Almeida, é um prazer tê-lo aqui hoje. Dr. Pedro de Almeida, onde é que estava no dia 11 de novembro de 1975? Ora, nesse dia histórico estive na Praça 1º de Maio, que hoje chamamos de Praça da Independência. Tem esse nome de Praça ao Largo 1º de Maio, tendo em conta que este local representa muito para nós que vivemos em Luanda, porque a escola atrás do local em que foi proclamada a independência foi designada a Escola de 1º de Maio. E porquê? Porque no dia 1 de maio de 1975, os trabalhadores, estudantes e outros elementos da sociedade, nomeadamente militares, ligados às Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, tencionavam celebrar o dia 1º de maio em liberdade, porque é o dia consagrado aos trabalhadores. Então, como era um dia de especial importância para nós, o Governo de Transição decretou feriado nacional. E iríamos aproveitar este dia, quando digo iríamos, quem? A população de Luanda, para esta celebração. No entanto, neste dia, houve escaramuças em que soldados da FNLA, da força chamada ELNA, começaram por fazer disparos e ameaçar os manifestantes de que iriam intervir se houvesse manifestação. É claro que os ativistas que promoveram essa manifestação a favor do 1º de maio neste local acabaram por desmobilizar os populares, tendo adiado esta festa dos trabalhadores. E adiaram para o dia 22 de maio, e em 22 de maio, de facto, efetivou-se essa manifestação dos trabalhadores, tendo em atenção que houve proteção por parte do Governo de Transição para essa manifestação. Logo, aquele local ficou a ser conhecido como Praça 1º de Maio, ou Largo 1º de Maio, que foi escolhido para o local da proclamação da nossa independência. Então a proclamação dava-se a 11 de novembro de 1975, à meia-noite. A Rádio Nacional de Angola, a antiga emissora oficial, fazia uma grande cobertura, aliás, de Cabinda ao Cunene. Os angolanos que não estavam em Luanda acabaram por seguir essa transmissão através das ondas artesianas da Rádio Nacional. Pedro de Almeida é um protagonista da história porque, na qualidade de jornalista, estava como repórter na Praça 1º de Maio. Felizmente, este momento foi vivido por mim como partícipe, porquanto com Francisco Simons, que era o chefe do Departamento de Informação da emissora oficial de Angola, que naquela semana passou a ser Rádio Nacional de Angola, preparamos a reportagem enquadrando todo um conjunto de trabalhadores da comunicação da Rádio Nacional de Angola. Mobilizamos os locutores e jornalistas das línguas nacionais, onde se destacam o Lamvo Emanuel Norman, que falava em Kango Angola, que falava em Kikongo, muitas vezes em Monocutuba e Lingala. A Olga Chaves, que foi uma ativista da OMA, Organização da Mulher Angolana, e que vivia no Lubango, mas que veio para Luanda para participar nas cerimônias. Como repórter, ela traduziu as palavras que eram ditas por mim e pelo Simons, e também fazia o retrato da reportagem em língua Ochiquanyama, porque ela falava muito bem Ochiquanyama. Houve também outros elementos das línguas nacionais que falavam em Kikongo, em Kimbundo, em Ganguela,
Monocutuba, e foi uma reportagem de facto que teve grande impacto, porque nós pretendíamos que todo o povo de Angola, de Cabinda ao Cunene, que sintonizasse a Rádio Nacional de Angola, pudesse ter as imagens sonoras da reportagem, porque nós fizemos o retrato sonoro do ambiente que se vivia. Estávamos em guerra naquele momento e ouvia-se o rebombar dos canhões ao sul e ao norte de Luanda, e naturalmente que foi um momento de emoção muito grande para todos nós. Doutor Pedro de Almeida, quem é que estava na Praça de 1º de Maio nessa grande transmissão da rádio, para além do Dr. Pedro de Almeida? Ora, como jornalistas da redação central da Rádio Nacional de Angola, estava o Francisco Simons, que era o nosso chefe de departamento, e eu na qualidade de chefe de setor de reportagem. Foi uma reportagem muito bem preparada, muito bem concebida por nós. Fomos preparando essa reportagem ao longo de meses. Tivemos uma experiência, eu e o Francisco Simons, com a independência da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Fomos nós os protagonistas desta reportagem em São Tomé e Príncipe, e com esta experiência de São Tomé e Príncipe, com essa experiência que trouxemos de cobrir um ato de independência, nós também foi-nos mais fácil podermos realizar a reportagem para a Rádio Nacional de Angola, para a proclamação da nossa independência. Mas tivemos também a colaboração de um outro homem da comunicação social, que era o Sebastião Coelho, que era um publicista, mas que também fazia jornalismo. Ele trabalhava no Estúdio Norte, que fazia emissões na emissora católica de Angola, que pediu à direção do MPLA para dizer algumas palavras e participar na nossa reportagem. E, de facto, nós tivemos que ceder os microfones da Rádio Nacional de Angola por alguns minutos ao Sebastião Coelho, que preferiu algumas palavras que a Rádio Nacional tem passado muitas vezes como Os minutos substituem as horas. Sebastião Coelho era, de facto, um homem Fundador da Companhia de Discos de Angola. de rádio, era um homem com muita experiência e dominava bem o verbo, e naturalmente que ele ajudou-nos bastante com a sua intervenção na reportagem no Largo 1º de Maio, que é hoje a Praça da Independência. É verdade, Sebastião Coelho já não está entre nós, morreu na Argentina como repórter, se quisermos, correspondente da LAC em Buenos Aires, capital da Argentina. Sebastião Coelho é uma grata figura, ele está ligado também à questão do primeiro disco gravado pós a independência, Angola no Exatamente. Carlos Lamartine. Ele trabalhava com uma pessoa que era muito conhecida entre nós, que era o João Canedo. João Canedo era o irmão mais novo do Manuel Berenguel, que foi nosso colega na emissora oficial de Angola e na Rádio Nacional de Angola. Era o sonoplasta de eleição do Sebastião Coelho. Sebastião Coelho para nós foi um grande exemplo, como jornalista, como homem de rádio, e ele deu oportunidade a muitos trabalhadores da comunicação social. Estamos a lembrar do próprio Fernando Norberto de Castro, que fez o Café da Noite com Sebastião Coelho, o próprio Rui Oscar Carvalho, que quando veio do AMBO também participou nos programas Café da Noite com Sebastião Coelho. Portanto, ele congregava muitos radialistas, sobretudo angolanos, projetando-os para a comunicação social. Doutor Pedro de Almeida, olhando ainda e recuando no tempo, nesta madrugada gloriosa do 11 de novembro de 75, há figuras que certamente o marcaram, digamos, na estrutura dos textos. Estou-me a referir aqui a João Melo, José Oliveira, que, tanto quanto sabemos, estiveram na redação nesse dia, na redação de jornalismo da Rádio Nacional de Angola. Dr. Pedro de Almeida tem memória, digamos, de tudo quanto foi preparado para esta cobertura, para esta gigante cobertura, com todos esses profissionais? A nossa redação, a redação da emissora oficial de Angola, mais tarde Rádio Nacional de Angola, tinha exímios jornalistas, desde o Aldemiro Vaz da Conceição, José Feio Mena Brantes, José Oliveira, Graça Dorei, a nossa compatriota Francisca Van Dunen, que era, nós chamávamos por Mimosa Van Dunen, era da nossa redação. A irmã, a São Van Dunen, também era da redação.
E havia também uma pessoa a quem eu rendo homenagem por ter sido um dos grandes inspiradores para o jornalismo, que é o Manuel Rodrigues Vaz. Basta dizer que foi Manuel Rodrigues Vaz e o Luciano Rocha que no mês de maio de 1975 me apadrinharam para ter a carteira de jornalista, carteira essa que foi dada, outorgada pelo Sindicato de Jornalistas Angolanos. O Sindicato de Jornalistas Angolanos, na primeira fase, quer dizer, não é o atual sindicato, mas sim aquele sindicato que já vinha do tempo colonial. E então era uma redação muito rica, onde havia repórteres também de realçar, nomeadamente o nosso João Faria, que nós chamávamos João Amarelo, o José Carrasquinha, o José Patrício, que hoje é nosso embaixador na Turquia, Solano Pitra, o meu parente, o Elvino de Almeida Gouveia, Vinito, e o Raimundo Vilares. Portanto, eram jovens todos nós éramos jovens, mas que fomos animando. O Lucrécio Cruz era um dos técnicos, era um dos nossos sonoplastas. Lucrécio Cruz, César Barbosa, eram tanto elementos preponderantes nas reportagens e nunca posso esquecer que eles acompanharam-me em muitas reportagens. Eu lembro-me que uma das minhas reportagens em Benguela foi com o Lucrécio Cruz, que me apadrinhou, tendo em conta que fui fazer a reportagem com o Manuel Berenguel. Foi uma fase importante em que nós estávamos a tentar fazer com que houvesse correspondências ao nível das províncias para que a nossa emissora pudesse transmitir noticiários de forma mais abrangente. Doutor Pedro Almeida, mas há outros sonoplastas que marcaram a rádio, que eu ainda os encontrei. Humberto Jorge era muito jovem, também entrou para a rádio com 19 anos. E Humberto Jorge, para mim, tem um aspecto interessante porque ele fazia o programa com Horácio da Fonseca, que era o locutor, e Humberto Jorge era o sonoplasta, e fazia um programa chamado Exclusivo. Era um programa que saía aos domingos e que, felizmente, eu escrevia textos para este programa que era apresentado pelo Horácio da Fonseca. Horácio da Fonseca foi a pessoa que me convidou para integrar a emissora oficial de Angola e acabei por integrar mesmo a emissora oficial de Angola, indo participar no programa Onda da Manhã, que era conduzido pela nossa camarada de trabalho, que é a Maria Luzia Fansone. Portanto, ela é que era a condutora do programa Onda da Manhã com o Raimundo Vilares. Portanto, era um programa de grande abrangência, um programa que mobilizava os angolanos de manhã. Portanto, começava mais ou menos às 6, 7 da manhã e prolongava-se até às 9 da manhã. Portanto, era um programa que era de grande audiência, sobretudo para a massa trabalhadora angolana. Artur Arriscado. O Artur Arriscado também depois integrou a parte técnica, ele veio da Voz de Angola, mas há uma pessoa que eu não posso esquecer nunca, é o nosso Artur Neves. O Artur Neves, que ainda está aí, é um homem de arte, um homem de cultura, ele é músico, é cantor, é sonoplasta. O Artur Neves, aliás, foi a pessoa com quem eu pude aprender a ler os microfones. Artur Neves era a pessoa que dizia assim: olha, diga esta palavra de maneira X ou Y e faça a pontuação, porque ele gravava e dava-me para ouvir a minha voz após a gravação. Só depois de eu corrigir os erros é que ele fazia a edição final dos programas que eu fazia a gravação. Por isso, Artur Neves era de facto uma pessoa que para mim merece uma grande consideração. E ele tinha um irmão na rádio, que era o Fernando Neves, também era sonoplasta. E ainda havia também um outro Neves, que era o Domingos Neves, que nós considerávamos como um engenheiro, de facto, para a área técnica da nossa emissora. Passa publicidade, está na Cisteco. Está na Cisteco, o Domingos Neves. Aliás, o Domingos Neves é um grande amigo meu. Os nossos filhos também são amigos e para nós é gratificante ver que os pais são amigos e os filhos também são amigos. Doutor Pedro de Almeida, e por que razão é que deixa a Rádio Nacional? Por que é que opta pela Televisão Popular de Angola? Hoje TPA, Televisão Pública de Angola. Ora, foi muito simples.
Eu na rádio estava a trabalhar de manhã. Trabalhava de manhã, mas depois decidi retomar os estudos. Estudos de medicina. E naturalmente não poderia trabalhar de manhã porque de manhã havia aulas. Então foi fácil fazer a transição da rádio para a televisão, porque a televisão, o trabalho era período da tarde até a noite, ao passo que na rádio era o período da manhã. E foi uma coisa muito bem conjugada. Tive o apoio do Dr. Orlando Rodrigues, que era o diretor da televisão, que jurista, que foi juiz do nosso Tribunal Popular Revolucionário, e também tive o apoio, um apoio inesquecível, do meu grande amigo Manuel Rodrigues Vaz, para dizer que no dia em que entrei para a televisão, foi o mesmo dia que entrou o nosso embaixador Manuel Augusto. Manuel Domingos Augusto entrou para a televisão no mesmo dia que eu, e entramos os dois para a redação da televisão popular de Angola. Antigamente era Rádio Televisão Popular de Angola. E que trabalho é que desenvolveu na televisão como jornalista? Era redator-repórter, e também encontrei uma pleiada de jovens com quem pude trabalhar, nomeadamente José César Ferrão, o Idalécio Neves, um diplomata que é o Orlando Jorge da Cruz Lima, que foi locutor do Angola Combatente em Angola e em Brazzaville. Ainda está aí no Mirex. Exatamente, o Orlando Jorge Lima era um dos pivôs do telejornal, tal como o José César Ferrão, e um outro elemento também que foi meu colega no liceu, que é o Jaime Moraes. O Jaime Moraes também era um dos pivôs da televisão. E uma nossa colega, que infelizmente já faleceu, também estudou comigo no liceu, Salvador Correia, que era Filomena Aguiar. Portanto, ainda houve outras locutoras. Estou-me a lembrar da Lígia, a Lígia Ribas, que depois casou-se com o general Matos e foi viver em Benguela. De facto, o ambiente na televisão era um ambiente muito bom, um ambiente agradabilíssimo. Estou-me a lembrar também de um elemento com quem pude trabalhar muito, que era o Pedro Ramalhoso. Pedro Ramalhoso, de feliz memória. E dois elementos que felizmente ainda me lembro deles, que recebi-os e foram meus estagiários, Nelson Rosa, da televisão, e o Ramiro Matos. Pude recebê-los na nossa redação, trabalharam comigo na página nacional, pude dizer-lhes os segredos de texto em televisão, e foi muito bom ter passado pela televisão. Estão vivos, mas já reformados, mas de facto são referências, tal como o Dr. Pedro de Almeida, da TPA e também da Rádio Nacional de Angola. Bom, mas Dr. Pedro de Almeida concilia a rádio e televisão por um período. Conciliei a rádio e televisão por um período, mas sempre com a vertente... Começar a fazer radiovisão? Não, porque depois tive que fazer a opção. A opção definitiva foi de que ficar mesmo para a televisão e não continuar na rádio, tendo em conta que a rádio era muito mais exigente naquela época que a própria televisão. E permaneci na televisão e mais tarde acabei por receber mesmo a transferência da rádio para a televisão. De qualquer modo, Dr. Pedro Almeida, foram períodos complexos, difíceis. Angola estava sob vigência de partido único, o MPLA no comando, portanto não havia ainda o multipartidarismo que só viria em 91 e depois com as eleições de 92. Era difícil fazer jornalismo. Era difícil fazer jornalismo. Fora do princípio do contraditório não era nada fácil. Bom, eu sou daquela geração que ainda trabalhou com o contraditório. A geração que fazia o jornalismo com o contraditório, indo sempre às fontes. Eu estou-me a lembrar de um contraditório que para mim ficou muito marcado. Foi no Cacimbo de 1975, o engenheiro Ngola Kabango, que era o ministro do Interior, nas vestes de secretário-geral da FNLA, fez uma proclamação dizendo que a FNLA iria entrar em Luanda para que os angolanos se preparassem, que os pais retirassem as crianças das escolas e colocassem em casa, porque o Elna não iria perdoar ninguém. E nós todos ficamos muito preocupados em Luanda. E eu, como jornalista, queria saber qual a opinião da direção do MPLA face às declarações feitas em conferência de imprensa pelo engenheiro Ngola Kabango.
E fui indicado para me dirigir ao Morro da Luz, onde estava o Estado-Maior das FAPLA e também o Comissariado Político das FAPLA. E, para minha surpresa, quem encontro lá no Morro da Luz? Encontro o Presidente Agostinho Neto e o seu assistente, que era José Eduardo dos Santos. Tinha acabado de chegar de Brazzaville e estava na equipa de assessoria do Presidente Agostinho Neto. E ao seu lado, o José Vieira Dias Van Dunen, que era o Comissário Político Nacional das FAPLA, em substituição do comandante Gica, que havia falecido, e o engenheiro Júlio de Almeida Juju. Foram esses elementos a quem o Presidente Agostinho Neto me indicou para contactar e darem a resposta. E eles disseram assim: olha, nós não vamos dar essa resposta a Angola Cabango, uma resposta verbal, e faremos um comunicado a partir das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. E naturalmente que o Presidente, o então membro do Bureau Político, José Eduardo dos Santos, e o José Jacinto Vieira Dias Van Dunen, elaboraram o comunicado que foi lido na voz do comandante Juju e passou na rádio, na altura era a emissora oficial de Angola, como resposta ao engenheiro Angola Cabango, dizendo às populações para ficarem sossegadas que a FNLA estava neutralizada. E o interessante nisso tudo, nesse contraditório, é que no mesmo dia o engenheiro Angola Cabango desapareceu de Luanda. E não houve combate nenhum, não houve nenhuma represália das forças do EL. Isto em junho de 75. Em 75. Portanto, já depois da FNLA ter sido expulsa de Luanda. E os acordos de Alvoro já não estavam em vigor. Não, os acordos de Alvoro deixaram de estar em vigor porque houve escaramuças em Luanda, em que os combates entre a FNLA e as forças do MPLA foram determinantes para a expulsão da FNLA no mês de julho de 1975. Depois também a UNITA acabou por se retirar de Luanda e ficou apenas o MPLA aqui a dirigir a capital. De qualquer modo, Dr. Pedro de Almeida, naquela altura, os jovens muito engajados politicamente estavam envolvidos, digamos, na vida política ativa, pertencendo a vários grupos, enfim, como é que o Dr. Pedro de Almeida naquela altura, jovem também, entendia aquelas discussões acaloradas, acesas, entre jovens com várias tendências políticas? Eu tive a sorte de ter um mentor político que era o camarada Guilherme Toné, pai do nosso William Toné. O Guilherme Toné era um político com muita experiência. Basta recordar que ele fundou a Frente Patriótica para a Libertação de Angola em 1957. Portanto, ele era um ex-preso político. Era uma pessoa que tinha o dom da política. Eu aprendi o marxismo-leninismo, maoísmo com o mais velho Guilherme Toné. Ele já era dessa tendência, a tendência do Viriato da Cruz. E ele poderia não dizer publicamente às pessoas que era marxista, leninista, maoísta, mas, de facto, ele era um político ligado às bases, ligado às massas. E com ele aprendemos, pois, a arte de fazer política. E foi-nos fácil nós fazermos as leituras dos textos do marxismo-leninismo, incluindo fazendo leituras do Mao Tse-tung, que na altura estava na moda e que muitas das organizações políticas que havia em Luanda eram de tendência maoísta. Estou-me a lembrar dos comitês ENDA, comitês Amílcar Cabral, comitê Ginga, em que o camarada Guilherme Toné era um dos principais dirigentes, comitê Ginga, e depois, mais tarde, surgiu a OCA, Organização Comunista de Angola, que tinha vários membros que eram de facto intelectuais, estudantes, não só do nível secundário, como também do nível universitário e até pessoas muito bem formadas. Estou-me a lembrar que a OCA surgiu na sequência da luta clandestina, já depois do MPLA ter tomado o poder, a OCA surgiu como uma força de oposição. Mas pronto, a OCA teve uma vida muito efêmera, acabou por depois dissolver-se e os seus elementos, muitos deles, acabaram por integrar
as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola e outros integraram o próprio MPLA. Valeu a pena esta luta, nesta frente de batalha que é o jornalismo? Valeu a pena porque com o jornalismo nós aprendemos a conhecer melhor as pessoas, aprendemos a saber ouvir as pessoas, aprendemos a poder divulgar a informação, a saber ouvir as fontes e a fazer aquilo que se chama-se de notícia. E de facto foi uma boa experiência ser jornalista. E atualmente utilizo muito o que aprendi no jornalismo para a própria comunicação. Dr. Pedro Almeida, de qualquer modo, nunca se desencantou com a profissão, com a prática jornalística nos tempos, nos períodos em que exerceu? Tive duas situações em que fiquei muito desencantado. Duas situações muito pontuais. A primeira situação foi em 1976, no Uambo. Eu era o responsável da informação do Rádio Clube do Uambo, que depois transformou-se em emissor provincial do Uambo. Lembro-me que, por ocasião da visita do segundo vice-primeiro-ministro José Eduardo dos Santos ao Uambo, em setembro de 1976, ele foi ao Uambo para fazer auscultação sobre a política do MPLA no seio das massas, lá na província do Uambo. E naturalmente que ele fez um discurso de grande importância, uma vez que era membro do governo e membro da direção do MPLA. E eu, como jornalista, pedi autorização para gravar e foi-me autorizado pelo Departamento de Informação e Propaganda do MPLA no Uambo para eu gravar o discurso e fazer a reportagem. Depois do membro do governo, José Eduardo dos Santos, ter feito o discurso, isto em 1976, ao sair para dirigir-me para a emissora e fazer a edição da reportagem, o comissário político, Estado-Maior da Frente Centro, chamou-me e recebeu-me a bobine, que era uma Nagra, gravei com a bobine da Nagra, pediu-me e disse-me assim, olha, vai-te embora, deixa ficar aqui a bobine e não voltes a pensar nessa bobine. Eu achei muito estranho esse gesto de um político. Em 1976. Em setembro de 1976 aconteceu isto. Pronto. Bom, não vou dizer o nome deste chefe desse comissário político da Frente Centro. Passados muitos anos, interpelei numa festa este dirigente do partido, do MPLA, e ele disse-me que já não se recordava de nada. E eu compreendi. Já tem idade muito avançada e não fiz qualquer confusão em relação a esse aspecto, mas manifestei-lhe o meu desagrado. A segunda vez em que senti-me desapontado foi quando ocorreu o incêndio nas instalações do Banco Nacional de Angola, em 1978. Houve um incêndio grande no Banco Nacional de Angola e o DIP do Departamento de Orientação Revolucionária do MPLA mandou uma equipa da televisão fazer a reportagem. E eu fui destacado para fazer a reportagem. Depois de fazer a reportagem, aliás, com a prévia autorização do governador do Banco Nacional de Angola, que é, posso dizer o nome, que é o economista Ismael Martins, autorizou e fiz a reportagem, fui com o técnico colher as imagens. E quando me preparava para ir para a televisão editar as imagens para o telejornal, sou interpelado por um elemento da Direção de Informação e Segurança de Angola, que faleceu muito recentemente, posso dizer o nome, era o primeiro-tenente Veloso, que me disse que tinha que deixar ficar todo o material de reportagem, isto em 1978, deixar ficar a câmara, inclusive as bobinas de VHS tinham que ficar com esse elemento da segurança de Estado. E disse-me assim, olha, depois diga ao Londino Vieira para vir ter comigo, que eu depois devolvo o material, mas você pode ir embora. Londino era diretor da TPE? Londino Vieira não era diretor, Londino Vieira era o delegado
do Estado, isto é, delegado do partido, Que era o dentro Dr. da Orlando? TPA. Porque a TPA tinha o diretor-geral. Então o diretor e o na altura era o delegado do Dr. Estado. Orlando. O Estado que era o Orlando Orlando Rodrigues. Isso Doutor fez-lo pensar em desistir? Orlando De Rodrigues. facto, Isso fez-lo pensar em desistir? De facto, fez-me pensar em desistir, porque fiquei muito traumatizado da forma em que me foi retirado o material de trabalho. Mas pronto, Mas a rádio voltei à noticiou. televisão, podia-se informei noticiar, ao mas não se Londino podia Vieira. mostrar as imagens. Podia-se Talvez por noticiar, razões mas de não Mas na podia sua mostrar opinião, as Dr. imagens. Pedro de Almeida, tratou-se de uma ação de Talvez sabotagem por no Banco razões de Nacional em que segurança. ocorreu o incêndio? Olha, falou-se foi de Foi fogo curto-circuito. posto, foi curto-circuito? Sim, falou-se de curto-circuito. não se Olha, falou de falou-se foi sabotagem. de curto-circuito. Porque naquela Sim, falou-se de altura, curto-circuito, não se falou de Estou em sabotagem. crer que era muito difícil Porque haver uma naquela sabotagem altura no interior. estou em crer que era muito difícil haver uma sabotagem no interior do Banco Nacional. O Banco Nacional estava bem guarnecido com forças de segurança. E pronto, e a televisão Deveriam ser perdeu guardadas essas pelo imagens. arquivo, porque foi um Penso que incêndio essas brutal imagens dentro da deveriam ser instalação do guardadas Banco pelo Nacional de arquivo, porque É foi um verdade. incêndio brutal. Bom, dentro Dr. das Pedro de instalações do Almeida, a Banco nossa Nacional de conversa super interessante, mas tenho ainda mais duas questões para colocar. Uma está relacionada com o fim da carreira jornalística. Em que circunstâncias é que esta voz deixa de ser ouvida na rádio e também na televisão? Esta voz desaparece da televisão e da rádio quando termina o curso de medicina. Na fase final do curso de medicina, nós tínhamos como obrigação fazer bancos de urgência, ir para as enfermarias, estar diariamente. Era um trabalho muito exaustivo. Tinha que preparar também a minha defesa de monografia para a licenciatura em medicina. E então abdiquei do jornalismo e passei o meu tempo todo integralmente dedicado ao estudo. E depois sou transferido de Luanda para o Mochico e ali fiquei no Mochico trabalhando e naturalmente que dediquei mais à medicina. Isto em que ano? Isto nos anos 80, foi de 85 a 88. Portanto, 3 anos que fiquei fora de Luanda e fiquei fora dos holofotes. Mas tive depois aquilo que se chama de uma rentrée na comunicação social. O doutor Luís Gomes Sambo, nas vestes de responsável pela área de saúde pública do Ministério da Saúde, transfere-me do Mochico para Luanda e sou nomeado diretor do Programa Nacional de Informação e Educação para a Saúde. E naturalmente que tinha que ter contacto com os órgãos de comunicação social, com a rádio, televisão e jornais. E pronto, aí voltei. E não novamente sente saudades à vida agora? da comunicação social. Deixa-me dizer uma coisa também muito E- importante. E não sente saudades agora? Sinto saudades, mas deixa-me dizer uma coisa também muito importante. Na década de 90, é o Amílcar Xavier que me convida para colaborar na Rádio Nacional de Angola. Era eu E- E aí o Amílcar Xavier tem uma cota-culpa por me ter voltado a incentivar Na verdade, para fazer saúde programas É de verdade, rádio, mas está a faltar esta voz nomeadamente educativa programas na vertente saúde de pública. Dr. Pedro de Almeida, como é que vê o Sistema Nacional de Saúde hoje no nosso país? Dr. Pedro de Almeida, como é que vê o Sistema Nacional de Saúde hoje no nosso país? O Sistema Nacional de Saúde ele melhorou substancialmente em muitos aspectos, mas também em outros aspectos não está nada bem. Nós temos que ter atenção que a nossa população cresceu bastante. Nós somos agora à volta de 34 a 35 milhões de pessoas e as infraestruturas que existentes atualmente não conseguem dar vazão cabal à demanda da população. Isto cria muitos problemas à direção do Ministério da Saúde. Por outro lado, há que terem atenção à estruturação da atenção em saúde. Ainda temos uma grande deficiência na chamada atenção primária de saúde, ou seja, cuidados primários de saúde. A este nível, nós não estamos nada bem. E, como se sabe, a atenção primária depende dos governos das províncias, porque o órgão reitor, o órgão que superintende a saúde, é o Ministério da Saúde. Mas os governos provinciais têm a cota parte na organização dos serviços. E, com a escassez de quadros, com a escassez de
estruturas ou infraestruturas para atendimento da população, fica muito difícil o Serviço Nacional de Saúde dar resposta cabal às necessidades da população. Este é o grande handicap para o Serviço Nacional de Saúde. Mas há muitos ganhos. Nós temos que reconhecer que melhorou muito a formação de quadros para o setor da saúde, melhorou muito com a construção de infraestruturas, com hospitais de nível geral, nível municipal e até de nível nacional. Nós poderemos ver todos os dias que há novas instalações de saúde que oferecem melhores serviços, mas ainda não é suficiente, porque há escassez de quadros e essa escassez de quadros faz com que não haja uma resposta mais adequada daquilo que seria desejável. A nossa conversa, quais são os desafios hoje, digamos, quando falamos dos cuidados primários de saúde, como enfatizou, a questão do crescimento populacional. Muita gente fala em dividendo demográfico, mas, como bem sublinhou, temos ainda muitos problemas nos cuidados primários de saúde e também a questão da, se quisermos, e permita-me a expressão, a questão da mulher, a condição da mulher quando estamos a falar de saúde reprodutiva. Exatamente. Exatamente. É bom que, quando falamos de saúde, pensamos também na humanização dos serviços de saúde. E, para isso, os trabalhadores de saúde devem estar imbuídos de um espírito de solidariedade, em que a sua prática, em termos de atendimento das populações, seja uma prática com base na humanização da prestação de cuidados de saúde. O que é que isto significa? Atender melhor as pessoas, atender aos seus anseios, sermos mais prestáveis e mais humanos no atendimento e termos sempre aquele espírito de solidariedade, de pensar que quando as pessoas vão ter connosco, elas vão em busca de cuidados, devem ser sempre e sempre bem atendidos. Porque tanto médicos como enfermeiros, psicólogos e outro pessoal auxiliar da saúde, quando se prestam a atender as pessoas, atender o público utente, devem fazê-lo de forma mais humana. O atendimento deve ser mais humanizado. É verdade. No entanto, há aquilo que também pode-se considerar de que há uma sobrecarga para as unidades sanitárias. É verdade que há essa sobrecarga. É verdade que há escassez de pessoal. Mas, mesmo nós sendo poucos, devemos sempre e sempre prestar a melhor atenção ao público utente. E creio que nesta altura já há uma melhor organização dos serviços de saúde, com a instalação dos gabinetes do utente para atender o público, não só os doentes, como também os acompanhantes ou familiares dos doentes. Porque o que nós vimos nas capitais do país, nas capitais do nosso país, capitais de províncias, é que a população tem tendência a ficar ao lado dos hospitais. Por quê? Porque essa população que leva familiares para os hospitais precisa de uma informação sobre o estado de saúde dos seus familiares. E quando essa informação não lhes é prestada a tempo, as pessoas acabam por aglomerar-se à volta dos hospitais. Por isso é que eu creio que, com o andar do tempo, com a melhor estruturação do setor da saúde, quer ao nível das províncias, ao nível dos municípios e distritos urbanos, isto poderá levar a que os hospitais de maior capacidade possam, pois, ser poupados, porque o atendimento principal deve ser efetuado ao nível primário. E é o nível primário que deve ser a porta de entrada das pessoas para o Serviço Nacional de Saúde. Com o nível primário bem organizado, o atendimento ao nível secundário e nível terciário pode, pois, ser melhor. E as pessoas poderão, pois, ter melhor acesso, melhor atendimento e poderão resolver-se os principais problemas de saúde da população. Quer dizer que o nosso problema está mesmo no chamado atendimento por níveis. Os níveis ainda não estão muito bem estabelecidos, não há aquela pirâmide em que
a pessoa sai da base para o topo. É que muitas das vezes a pessoa sai de casa para ir diretamente a um hospital terciário, a um hospital secundário, quando o desejável seria receber os primeiros cuidados na sua área de residência, no seu local onde vive. Indo diretamente e concretamente à sua especialidade, Dr. Pedro de Almeida, quais são os desafios do médico obstetra e ginecologista? Ora, um médico obstetra e ginecologista tem múltiplos desafios. Esses desafios estão em consonância com o alto índice de natalidade que tem o nosso país. Nomeadamente, sabe-se que cada mulher em Angola tem, por média, 6 filhos. Nas cidades, um pouco menos, mas nas zonas rurais, um pouco mais. Então, estabelece-se uma média de 6 filhos por mulher em idade fértil, por mulher adulta. Portanto, é um número bastante elevado. É um crescimento e uma taxa de natalidade muito elevada. Logo, esta taxa de natalidade elevada vem acarretar uma grande sobrecarga para os profissionais que se dedicam à área de saúde materno-infantil. E, como somos poucos, basta ver que para uma população de 35 milhões de habitantes, não há mais do que 500 ginecologistas obstetras nesse país. Apesar de se formarem todos os anos novos médicos ginecologistas obstetras, mas ainda somos muito escassos, somos ainda muito poucos os médicos dessa especialidade. Para não dizer que os médicos trabalham com uma equipa de saúde que deve, pois, ajudá-los a poderem atender os doentes. Somos poucos os trabalhadores que estamos na área de saúde materno-infantil. Cada vez mais esta formação vem crescendo, mas ainda somos insuficientes. É preciso que nós nos formemos cada vez mais e que possamos estar imbuídos de espírito de ética e de deontologia profissional para que haja um melhor atendimento à mulher. A mulher é a fonte de vida e, naturalmente, que a mulher precisa sempre e sempre do apoio dos trabalhadores da saúde, sobretudo dos profissionais que estão na área da saúde materno-infantil. Algum filho seguiu as pegadas do pai, se tornou jornalista ou médico? Tive um filho que quis ser jornalista, mas nesse momento é jurista. Mas tenho um filho que está a seguir as minhas pegadas e que pensa também ser médico e ginecologista. Nesse momento ele é finalista do curso de medicina e pretende abraçar a profissão do pai. Claro que eu, como pai, sinto-me orgulhoso e estou a incentivá-lo para que prossiga com o seu sonho, prossiga com o seu desejo de ser médico. Dr. Pedro de Almeida, foi um prazer. Igualmente para mim, Amílcar Xavier. E tenho a agradecê-lo por me ter convidado Muito obrigado para esta conversa. Certamente correspondeu à sua expectativa. Falamos com um protagonista da história, um homem do nosso tempo, começou a sua serventia pública como jornalista na Rádio Nacional de Angola, antiga emissora oficial, e também na Televisão Popular de Angola, hoje Televisão Pública de Angola. Hoje é médico, ginecologista e obstetra. É com esta figura, Dr. Pedro de Almeida, que falamos aqui neste especial da TV Zimbo, o meu dia de independência. Muito obrigado, foi um prazer.